A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, vamos começar hoje mais uma vez a nossa escola bíblica. E que bom ter você mais uma vez aqui comigo. E eu gostaria já de, nesse momento, começarmos a nossa escola com oração. Então, onde quer que você esteja nesse momento, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te orar e te agradecer, Deus, bendizer o teu santo nome, porque, Senhor, tu tens falado ao nosso coração através dessas aulas, Pai. Nos prepara para as aulas que virão mais à frente, Senhor. Capacita a nossa mente, capacita, Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos entender, Deus, aqueles assuntos que muitas vezes nós consideramos mais complexos, mais difíceis, Pai, de serem estudados, mas que nós possamos, Deus, ter uma base, ter uma essência que é a tua palavra. Então, Deus, continua falando conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do capítulo 5 de Apocalipse. E logo em seguida, nós estaremos dando continuidade à nossa aula. Apocalipse, capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam:
Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Amém. Glória a Deus. Que belíssima leitura do capítulo 5 de Apocalipse. E hoje nós vamos estar dando continuidade às questões relativas a Jesus no livro de Apocalipse. Tá certo, pessoal? Então, hoje nós temos que fazer algumas perguntas sobre o Apocalipse, tá bom? Então, hoje nós iremos estudar várias questões relacionadas a Jesus Cristo no livro de Apocalipse, tá certo? Então, a gente já falou um pouco do capítulo de número 1, mas eu gostaria de falar um pouco mais com você ainda sobre o capítulo de número 1, versículo 16, fala das 7 estrelas na mão direita de Jesus e o que significa, então, as 7 estrelas na mão direita de Jesus. De acordo com o Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 20, as 7 estrelas simbolizam os anjos das 7 igrejas da Ásia, as quais são representadas pelos 7 castiçais. Então, as 7 estrelas simbolizam os anjos das igrejas e os castiçais representam exatamente essas igrejas que existiam ali na Ásia. Isso quer dizer que os mensageiros dessas igrejas, elas sempre atuaram segundo o que determina o Senhor, que o Senhor os tem sob o controle de suas mãos. Porém, não é tão simples assim a gente identificar quem são esses anjos das 7 igrejas. Você já parou para pensar quem são esses anjos das 7 igrejas? Nós temos pelo menos 3 possibilidades levantadas quanto ao significado que tem tanto pontos fortes e também tem seus pontos fracos, né? Então nós temos aqui 3 possibilidades que nós vamos ver agora, explicando quem seriam esses anjos na qual estão sendo citados aqui o livro de Apocalipse, ok? Os anjos, alguns começam então a dizer o seguinte, que os anjos citados em Apocalipse, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiatira, ou seja, ele sempre está direcionando a carta ao anjo da determinada igreja. E alguns estudiosos, eles costumam dizer que os anjos, eles seriam seres celestiais que zelam especialmente por cada igreja de Cristo. E essa tem sido uma interpretação muito aceita diante dos estudos teológicos. Ela estaria apoiada na ideia de que Deus tem um anjo que zela especialmente por cada uma das suas igrejas na terra e que as representam diante dele, ou seja, esses anjos são anjos que protegem as igrejas aqui na terra e que representam essas igrejas diante de Deus. Nesse caso, o anjo ele teria como responsabilidade de trabalhar na vida daquela igreja para a correção dos seus erros, ou seja, o anjo ele iria atuar espiritualmente ali naquela igreja. No entanto, queridos, não encontramos em toda a Bíblia menções de anjos que representam as igrejas ou homens diante de Deus e nem que cada igreja tenha um anjo da guarda para os proteger. Ou seja, alguns dizem que esses anjos citados aí no livro de Apocalipse, né, que diz ao anjo da igreja escreve, então esses anjos que são citados, como alguns estudiosos pensam que são literalmente anjos, né, que estão aqui protegendo determinadas igrejas, e na realidade cada igreja teria um anjo, digamos assim, um anjo da guarda que representasse a igreja diante de Deus. A gente não consegue encontrar na Bíblia fatos, a gente não consegue encontrar na Bíblia relatos de que cada igreja tem um anjo da guarda, digamos assim, tem um anjo que as represente diante de Deus. Então, tem seus pontos fortes e tem seus pontos
fracos. No caso aí, o ponto forte seria de que cada igreja tem seu anjo aí, então essa é uma das possibilidades, mas também o ponto fraco é exatamente que a gente não encontra na Bíblia menções de anjos que representam as igrejas, né? Então, essa também é uma das linhas de pensamento daquelas pessoas que analisam quem seriam esses anjos, na qual se refere o livro de Apocalipse. Outra linha de pensamento sobre esses anjos, né, que falam que das relacionada às igrejas, é que esses anjos seriam os pastores dessas igrejas, né? Então essa seria uma interpretação mais natural, achar que isso é ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Éfeso, então, ou seja, ao anjo da igreja que fosse, a carta estava sendo escrita aos pastores de cada uma dessas igrejas. E essa seria uma interpretação mais natural na qual nós podíamos puxar por linhas de pensamento, já que as cartas são endereçadas a esses anjos, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, essa é uma linha de pensamento, que esses anjos seriam os pastores das igrejas. Só que, no entanto, aqui, em nenhum lugar do Novo Testamento, os líderes da Igreja de Cristo são chamados de anjos. Em lugar algum a gente consegue encontrar isso. E a palavra grega angelos ou angelos nunca é aplicada aos servos de Cristo, ou seja, os servos do Senhor no Novo Testamento, eles nunca foram chamados de anjos. E também pesa contra essa interpretação o fato de o anjo ele não ser repreendido junto com a igreja, que foram encontrados aí os problemas. Então, sendo o anjo o pastor da igreja, seria natural que Cristo repreendesse esse líder também por conta dos erros que aconteciam na igreja que ele pastoreava. Então, algumas pessoas também acreditam que esses anjos seriam os pastores. Mas se os anjos fossem os pastores, então era para o anjo também estar recebendo uma repreensão, né, da parte de Deus aí, já que o pastor ele é o responsável pela igreja. Aqui, um exemplo, se algo na igreja acontece, o responsável por isso é o pastor José. A igreja vai levar o puxão de orelha, mas o pastor José também iria levar. Então, mas aqui não conseguia encontrar alguma menção em que o anjo estava tendo, digamos assim, a sua orelha puxada. Então, há uma lógica, sim, em achar que os anjos seriam os pastores da igreja, mas também há um ponto fraco, porque a gente não encontra em nenhuma passagem do Novo Testamento a palavra se dirigindo aos servos de Cristo como anjos. Outra linha de pensamento sobre esses anjos na qual se refere o livro de Apocalipse seriam os mensageiros que levaram as cartas, ou seja, Paulo tinha escrito as cartas, mas homens, ou seja, mensageiros, pessoas levavam essas cartas para essas igrejas. Então, como o significado da palavra angelos ou angelos, eu não sei a tradução correta, essa tradução então é mensageiro. Então, como a tradução da palavra anjo é mensageiro, então alguns pensam que teríamos aqui os mensageiros que levaram as cartas até as 7 igrejas de Apocalipse. Há sim um sentido nessa linha de pensamento, já que anjos, a palavra traduzida, quer dizer mensageiro. Então seriam os mensageiros que iam levar essa carta para as igrejas. Só que, no entanto, aí também ficaria então nessa linha de pensamento difícil explicar porque as cartas elas são direcionadas ao anjo, ou seja, porque as cartas são direcionadas ao mensageiro e não diretamente à igreja e seus pastores, já que esse anjo seria apenas um tipo de entregador da carta. Você está conseguindo compreender? Então, essa linha de pensamento de que ao anjo da igreja escreve, ou seja, ao mensageiro escreve, a carta não pode ser direcionada a quem iria entregar a carta.
A carta seria direcionada à igreja em si. Então, eu particularmente, eu não consigo enxergar essa linha de pensamento como se os anjos que estão se referindo ali fossem as pessoas que estavam entregando essas cartas nas igrejas, porque a carta não é direcionada a quem entrega, mas sim à igreja em si. E como nós podemos então perceber, não existe uma resposta clara que aponte de forma exata quem são os anjos das 7 igrejas de Apocalipse. A gente não tem uma resposta clara para isso. Cada uma das possibilidades ela vai ter seus pontos fortes e também vai ter os seus pontos fracos. O fato é que, sejam quem forem esses anjos, seja quem for, eles tinham a responsabilidade de receber a mensagem de Jesus Cristo e fazê-la conhecida da igreja. Então, independente se esses anjos eram os mensageiros, se esses anjos eram os pastores da igreja, se esses anjos eram literalmente anjos, eles tinham uma responsabilidade que era exatamente fazer com que essa carta ela se tornasse conhecida na igreja. No entanto, nós devemos ter em mente que existe um ensino central nesse texto, que Jesus Cristo tem a igreja em suas mãos, tanto fisicamente na terra, quanto espiritualmente. Ele zela por ela, ele zela pela igreja, ele cuida dela e adverte para o bem dela e a quer santa e fiel. Então, a mensagem central aqui desse texto é que Jesus ele tem a igreja nas suas mãos e que ele cuida, que ele zela. E quando ele faz uma advertência, é para o bem dela. Um exemplo disso bem claro é o pai, a mãe, quando traz uma advertência para o filho, quando puxa a orelha do filho. Ele faz isso não é porque ele é ruim, mas é porque ele quer o melhor. Então, muitas vezes, a orientação ela vem numa forma de advertência. E foi exatamente isso que estava acontecendo aqui com as 7 igrejas da Ásia. As cartas estavam sendo direcionadas para que elas fossem advertidas sobre o que estava acontecendo naquele lugar. E Deus quer que a igreja ela seja santa. Deus quer que a igreja seja fiel. Amém? Outra coisa que nós temos que perguntar nesse livro de Apocalipse é por que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. Na Bíblia, a chave é um símbolo de autoridade. Tanto se fala em chave na Bíblia, ele está se referindo à autoridade, especialmente aqui no livro de Apocalipse. Se você der alguém a chave da sua casa, o que acontece? Essa pessoa ela vai ter permissão para abrir a porta. Ela vai ter permissão para sentar no sofá da sua sala, abrir a sua geladeira e permanecer ali o tempo que ela desejar. Por quê? Porque você deu a chave da sua casa. Ou seja, ela tem a autoridade de adentrar ao seu lar. Então, a chave na Bíblia, principalmente aqui no livro de Apocalipse, simboliza autoridade. E quando Jesus declarou assim, tenho as chaves da morte e do inferno, ele estava dizendo o seguinte, eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Apontam para a autoridade de Cristo sobre aqueles que morreram fisicamente e sobre os seus lugares atuais de descanso, os quais serão escravizados na época do juízo e do grande trono branco. Lá, se você depois der uma lida aqui em Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, você vai ter uma ligação melhor com aquilo que eu estou falando. E o que é que acontece? Satanás, ele tinha essa chave da morte, do inferno, em seu poder. Contudo, Jesus foi ao Hades e as tomou, pois ele venceu a morte. Então, por isso que ele diz assim, eu tenho as chaves da morte. Eu tenho as chaves do inferno. Porque Jesus ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre o inferno. Ele foi até lá e arrancou as chaves da mão de Satanás. E essas chaves estavam sobre o domínio dele, nas mãos dele. Jesus foi lá e arrancou essas chaves. Né? Então, Jesus tomou a chave, por isso que ele diz, eu tenho autoridade.
e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E quem é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi? A gente escuta muito essa expressão, né? Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, vai falar sobre o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E esse leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é o Jesus Cristo. E isso são títulos messiânicos para Jesus. A nação de Israel era formada por 12 tribos, nós sabemos muito bem disso. E uma das maiores tribos era a tribo de Judá. A ela foi dirigida a palavra profética lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló, declarando que reis de Israel seriam provenientes dessa tribo, ou seja, os reis de Israel viriam da tribo de Judá. E ele diz, né, até que venha Siló, o cetro não se arredará de Judá, ou seja, os reis, o cetro era o que o rei tinha nas mãos, então dizendo que os reis viriam dessa tribo. Mas quem é representado por Siló nesse versículo? Até que venha Siló. Siló, quem é representado aqui é o enviado. E quem foi o enviado para nós? Jesus Cristo. Então Siló aqui é Jesus, pois em Jesus Cristo se congregam todos os povos, né? Ou seja, até que Jesus Cristo venha, né, os reis de Israel viriam da tribo de Judá. Então, por isso que ele é o leão da tribo de Judá, porque o rei teria que vir da tribo de Judá, e Jesus também veio como rei. Já a expressão raiz de Davi indica que Cristo, ou seja, o Messias, ele teria que vir da linhagem de Davi, então teria que ser da tribo de Judá, mas ele também teria que ser da linhagem de Davi. E por que lá em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 7, o Cordeiro toma o livro selado das mãos daquele que está sentado no trono? No capítulo 5, que nós lemos no início da nossa aula, consta que o apóstolo João, ele contemplou um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha só, o livro estava escrito por dentro, por fora, e ele estava selado. E selar um documento era autenticá-lo. Selar um documento significa que aquele documento era um documento autêntico, indicando a origem e a propriedade dele. O livro visto por João estava selado porque ele era demasiado importante e valoroso e pertencia ao que estava sentado no trono. Então, quando você sela um documento, quando você registra um documento, é porque aquilo é importante. Você compra uma casa, vou citar um exemplo, você registra aquela casa é porque aquilo é importante para você, aquilo é muito valoroso. A mesma forma, esse livro era um livro valoroso, era um livro muito importante. E esse livro ele pertencia a quem estava sentado no trono. E João, ele chorou muito. A Bíblia diz que João chorou muito. Por quê? Porque não havia ninguém em lugar algum que pudesse tomar o livro e abri-lo. E de repente o apóstolo viu o Cordeiro tomar o livro. Então selar significa autenticá-lo. Selar significa que aquele livro era muito importante. E esta atitude demonstra que só o Cordeiro de Deus tem permissão de Deus e as credenciais necessárias para abrir os 7 selos, devido à sua divindade e à obra maravilhosa de Jesus na cruz, que ele recebeu do Pai como Salvador da humanidade. Então, por isso que o Cordeiro ele toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono, porque somente ele, somente o Cordeiro de Deus teria essa permissão. E ao receber o livro do Pai, demonstra que o juízo e a autoridade sobre a terra são transmitidos para as mãos do Filho, ou seja, Deus tem essa autoridade, e a partir do momento que ele recebe o livro do Pai, ele está tendo a autoridade sobre a terra, ou seja, a responsabilidade estava sendo transmitida
revertida para as mãos dele. Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, ó: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, tal, que não será destruído. O livro é bem parecido com o que foi selado por Daniel, né? Então, ou seja, a visão que Daniel teve, o livro, ele é bem parecido com essa visão que João também teve. Daniel capítulo 12, versículo de número 9 diz: E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, o livro ele é bem parecido quando a gente vai fazer uma leitura desses capítulos de Daniel com o capítulo 5 do livro de Apocalipse, né? E quem é que estava assentado no trono com o livro nas mãos? Quem estava sentado é o Deus verdadeiro, é o Criador, é o único Salvador de nossa vida. Quem estava sentado ali no trono é o próprio Deus, é Ele que está sentado no trono, né? E qual é o poder do sangue do Cordeiro? Qual é o poder do sangue do Cordeiro, de acordo com Apocalipse capítulo 5, versículo 9? O sangue de Jesus, ele é diferente do sangue de qualquer animal. Porque antigamente, tudo era feito através de um sacrifício com o sangue dos animais, mas o sangue de Jesus ele é totalmente diferente de qualquer sacrifício que podia ter sido oferecido antes ou depois. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14 diz assim: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, ele está dizendo, olha, se o sangue de um animal, o sangue de um touro que era sacrificado, o sangue de um bode que era sacrificado, se esse sangue antigamente ele servia para a purificação da carne do homem, ele servia para purificar o homem, quanto mais o sangue de Cristo. Esse sim é que purifica, e ele é totalmente diferente de qualquer animal. O sangue do Cordeiro, né? Então, o poder do sangue do Cordeiro, ele é eficaz na minha e na sua vida. Aquele sacrifício de Cristo lá na cruz, ele é suficiente para todos nós. Porém, infelizmente, nem todos querem que esse sangue faça a diferença na sua vida. O pecado, ele separou o homem de Deus, condenando o ser humano à perdição eterna. Contudo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sangue dos homens tem a marca do pecado de Adão. O sangue de Jesus é um sangue de um inocente, porque ele nunca pecou. Por isso, seu precioso sangue ele pôde nos redimir de todo o pecado e de toda a maldição. Ele foi morto na cruz, comprando com o seu sangue cristãos de todas as nações. Então, o sangue de Cristo ele tem um poder tremendo na vida do cristão, na vida do ser humano. E eu tenho certeza que ele tem poder para fazer muito, muito, muito mais. E por que, se a gente costuma dizer, mas só a Deus a honra, a glória e o louvor, então por que o Cordeiro recebeu honra? Por que o Cordeiro recebeu glória? Por que o Cordeiro ele recebeu louvor, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 12? Ele recebeu honra, glória e louvor porque ele foi o único que realizou a obra da redenção da humanidade. Ele foi o único, mas ninguém conseguiu fazer isso. Em Isaías capítulo 63, versículo número 3, nós encontramos a seguinte palavra profética, dizendo assim, ó, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém
se achava comigo. Essa passagem ela se refere a quem? A Jesus, sugerindo que ele realizou sozinho a redenção, por isso ele é digno de receber honra, glória e louvor. Aqui em Isaías isso é uma palavra profética, tá? Se referindo a Jesus, dizendo que iria acontecer, onde Cristo sozinho realizou a redenção dos nossos pecados. Quem é a esposa do Cordeiro mencionada lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9? Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, quem é essa esposa mencionada aqui nesse livro? Então, queridos, aqui é bem claro, né? Essa noiva, a esposa do Cordeiro, é a igreja que não se deixou levar pelos padrões mundanos. É a igreja que se conservou pura, sem mácula. Então, essa pergunta, ela é bem direta. E eu sempre pego algumas perguntas, conversando com algumas pessoas, na qual eu tenho contato, algumas pessoas da igreja. Quando eu começo a falar dessa questão do livro de Apocalipse, eu sempre procuro identificar, e às vezes eu faço as perguntas às pessoas para ver se elas têm algum embasamento bíblico. E essa foi uma das perguntas na qual deu para perceber que as pessoas elas já têm uma formação sobre isso, já tem uma ideia sobre de quem é a esposa do Cordeiro, que é a igreja. Então eu fiquei muito feliz, glória a Deus, porque os pastores, eles têm, pelo menos nessa área, eles têm ensinado bem aos irmãos, né? Porque os irmãos eles já têm essa convicção. Quando a gente perguntava quem é a esposa do Cordeiro mencionada lá em Apocalipse, as pessoas já respondiam que seria a igreja de Cristo. Então, amém, glória a Deus por isso. E como no início dessa passagem, ela é bem parecida com o início do Apocalipse, do capítulo 17, ela é bem parecida, né? Parece que a noiva do Cordeiro ela está sendo contrastada com a Babilônia, ou seja, a grande prostituta. Preste bem atenção. Olha o que diz aqui, como eu disse para você, capítulo 21, versículo 9. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. E ela é bem parecido, como eu falei, com o início do capítulo 17, que diz assim, versículo 1 do capítulo 17: um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2: com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, o capítulo de número 21, na qual nós vimos, ele é bem parecido com o capítulo 17. É como se ele estivesse fazendo um contraste, entende? Ele mostrando, olha, a noiva, aquela que se permaneceu pura, aquela que permaneceu sem mácula. Essa é a esposa do Cordeiro. Mas aqui está dizendo, e aqui eu quero mostrar para você a Babilônia, a grande prostituta, ou seja, aquela que se prostituiu, que se vendeu, que não foi capaz de fugir dos padrões mundanos. Então parece estar fazendo uma comparação aqui do capítulo 21 com o capítulo de número 17. Então a noiva do Cordeiro representada em Apocalipse é a igreja do Senhor Jesus. E que participação esse Cordeiro, o noivo, né, no caso se é a esposa, que participação o Cordeiro terá na cidade santa? Aqui é bem claro, em Apocalipse capítulo 21, versículo 23 até o versículo 27, diz que ele será a luz da cidade. Está escrito que na cidade santa não haverá sol nem lua, porque a glória de Deus e o Cordeiro a iluminarão.
Então, olha que participação maravilhosa o Cordeiro terá na cidade santa. Ele será a luz da cidade. Hoje, a gente recebe a luz do sol, hoje a gente à noite tem a luz do luar, mas na cidade santa, a palavra deixa bem claro que não haverá sol nem lua, porque a glória de Deus e o Cordeiro irão iluminar a cidade santa. Jesus será o rei que receberá a adoração dos reis da terra, e os 24 anciãos depositarão suas coroas de ouro aos pés do Cordeiro, porque ele é digno de tomar o livro, como nós falamos na aula passada, e desatar os 7 selos. Então, olha só que tremendo, né? Talvez você não tenha ainda se atentado para isso, mas leia lá Apocalipse capítulo 21, do versículo 23 até o 27. Você talvez não tenha se atentado que lá na cidade santa não haverá nem sol nem lua. São coisas simples, mas que fazem um grande sentido para a nossa vida, porque é Cristo, é o Pai, é o Cordeiro quem ilumina a cidade, e é Ele quem nos ilumina também nos dias de hoje. Mas se tem casamento, tem bodas, tem festa, né? E o vocábulo aqui, bodas, né? É um sinônimo para casamento. E como serão as bodas do Cordeiro? Né? A gente costuma ver, eu estou fazendo bodas disso, bodas daquilo, bodas de prata, bodas de não sei o quê. É tanta boda que tem no casamento, meu amigo. E o vocábulo bodas é um sinônimo para casamento. E de acordo com as escrituras, Jesus, ele é o noivo da igreja. Só existe matrimônio quando há amor. Por essa razão, como a noiva do Cordeiro, nós temos que amá-lo a fim de desposá-lo. Eita, essa palavra aqui veio do fundo do baú, desposá-lo. Essa palavra aqui veio de longe, hein? As bodas do Cordeiro acontecerão no lugar preparado por Deus. Isso é bem claro. Na Bíblia, esse local ele não é revelado, mas pode-se concluir que será uma grande festa em que predominarão alegria, regozijo, prazer, já que segundo Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, diz assim, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, ele está dizendo, olha, feliz aquele que for chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, feliz aqueles que forem chamados a festejar, aqueles que serão chamados a comemorar o matrimônio entre a noiva e o noivo, ou seja, entre Cristo e a igreja. Então as bodas do Cordeiro serão de festa, serão de alegria, segundo Apocalipse capítulo 19, versículo de número 9. E qual é a diferença, já que nós estamos falando entre, o tópico é questões relativas a Jesus Cristo, qual é a diferença entre a estrela da manhã, que está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 12, e a resplandecente estrela da manhã, que fala em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 16. Então, lá, em Apocalipse 22, 16, fala da resplandecente estrela da manhã. Isaías 14, 12, fala da estrela da manhã. E qual é a diferença, então, entre a estrela da manhã e a resplandecente estrela da manhã, que são citadas nessas duas passagens aí que eu estou mostrando para você? Isaías capítulo 14, do 12 ao 14, está escrito assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, preste bem atenção, nesse texto que nós acabamos de ler, a estrela da manhã é uma referência a Satanás, que resplandecia antes de tornar-se o príncipe das trevas. Então, em Isaías, quando ele fala estrela da manhã, ele não está se referindo a Cristo.
está se referindo a Satanás. Ele está mostrando que Satanás era um anjo que resplandecia luz. Só que antes de ele tornar-se o príncipe das trevas. Já a resplandecente estrela da manhã, que fala em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, essa sim é uma relação, é uma ligação, é uma referência a Jesus Cristo. Como ele mesmo afirma, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Cristo, ele é a estrela eterna que resplandece e nunca perdeu seu brilho. Ele brilha no céu e ele brilha na terra. Sua luz resplandece na vida de todos os que o aceitam como único e suficiente Salvador. Por isso ele é a resplandecente estrela da manhã. Então, às vezes quando a gente fala a estrela da manhã, a gente pensa que todas as passagens muitas vezes estão sendo referidas a Jesus Cristo, mas na realidade nem todas as palavras quando estão ditas estrelas da manhã estão sendo relacionadas a Jesus, né? E são pequenos textos, são pequenas coisas na palavra de Deus que muitas vezes nos passa despercebido e faz com que a gente não venha entender, não venha compreender verdadeiramente ali o que está escrito. Então, agora você sabe que lá em Isaías, quando fala sobre estrela da manhã, não se refere a Jesus, mas aqui em Apocalipse, capítulo 22, é bem claro que o próprio Jesus Cristo ali, ele diz, eu, Jesus, né? Eu sou a raiz de Davi, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando o Senhor se revelará como Messias aos judeus? Na batalha, no Armagedon. Quando Israel estiver cercado, o anticristo estiver governando o mundo, o templo reedificado pelos judeus estiver sendo invadido e o lugar santo for profanado, cessará todo o sacrifício. Nesse período, quando os exércitos do mundo, convocados pelo grande líder diabólico, cercarem Jerusalém nas montanhas de Israel, Jesus aparecerá, como está escrito lá em Zacarias capítulo 14, versículo número 4. Então os judeus o reconhecerão como verdadeiro Messias, o Salvador de Israel, porque os judeus ainda não reconhecem Jesus como o Salvador de Israel. Estou falando aqueles que estão lá em Israel ainda. Não reconhecem ainda. Mas quando tudo isso acontecer, eles reconhecerão que Jesus é o único Salvador. E também é o Salvador de Israel, desta nação tão querida. E que mensagem, para a gente poder finalizar o estudo sobre Jesus Cristo. Que mensagem se encontra na expressão Amém, ora vem, Senhor Jesus? A gente às vezes louva bastante esse hino nas igrejas, né? Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o que significa isso? Está falando aqui de Jesus e a gente está falando das coisas relacionadas a Jesus em Apocalipse. Ela está dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando você louva esse hino, será que você entende? Será que você consegue compreender aquilo que você está louvando? Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, fala isso. Uma hora vem, Senhor Jesus. Então a palavra Amém, de origem hebraica, significa assim seja ou concordo. Então quando alguém fala algo para você e você diz Amém, você significa eu concordo com o que você está dizendo. Assim seja como você está falando. Essa mensagem retrata o desejo no coração de todos aqueles que aceitaram Jesus de que ele volte. Então, ora vem, Senhor Jesus, representa o nosso desejo de que Jesus volte. Então, essa expressão ela traduz o que? O clamor da igreja. A sua esperança, essa mensagem ela traduz a sua expectativa, ou seja, aquilo que nós tanto esperamos, aquilo que nós tanto aguardamos. E se você tiver um peixe, por exemplo,
e você colocar esse peixe fora d'água, o que é que vai acontecer? Esse peixe ele se sentirá mal e morrerá. Por quê? Porque a natureza do peixe é uma natureza aquática. Ele precisa de água para sobreviver. E assim somos nós neste mundo. Porque não somos plenamente satisfeitos com as coisas. Porque aqui não é o nosso lar, aqui não é o nosso lugar. O nosso lar, o nosso lugar é no céu. E nós só atingiremos a total felicidade quando nós estivermos lá na glória. Enquanto isso, nós somos apenas um peixe fora d'água, enquanto não nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu tenho certeza que um dia, nós vamos adorar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso junto com os anjos. Amém? Que nós possamos dizer: amém. Ora vem, Senhor Jesus, que nós possamos externar o nosso desejo, que é a volta desse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Glória ao nosso Deus por tudo isso. Aleluias. Queridos, nós estamos finalizando aqui a nossa aula sobre as questões relativas ao livro de Apocalipse e, recapitulando, nós já tivemos um primeiro módulo, que foram das questões relativas ao Apocalipse. Nós vimos aí onde foi escrito, quando, por quem. Nós vimos algumas coisas relacionadas ao livro em si de Apocalipse. Agora nós acabamos de concluir as questões relativas a Jesus Cristo. Nós vimos algumas referências a Jesus Cristo, algumas simbologias que são relacionadas a Jesus Cristo, como por exemplo a resplandecente estrela da manhã. Então nós vimos aí algumas coisas relacionadas também ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos partir agora para o nosso próximo módulo, que são as questões relativas à volta de Jesus. E eu quero já deixar um convite aqui especial para você, para que você possa estar junto conosco na nossa próxima aula. Teremos um convidado especial, tá certo? Nós vamos ter aqui o nosso querido pastor Otacílio. Ele vai estar aqui respondendo algumas perguntas sobre a volta de Cristo. Então, eu quero convidar você para na próxima quinta-feira participar junto conosco. Se você quiser deixar alguma pergunta aí, deixa essa pergunta aí nos comentários para que o pastor Otacílio ele possa responder. Até agora, a gente trabalhou algo bem básico para que a gente pudesse ter uma base bem legal relacionada ao livro de Apocalipse. A partir de agora, a gente já vai começar a fazer algumas perguntas. Você já vai ver que os assuntos a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais, tá bom? Não vamos nos aprofundar tanto ainda, mas aos poucos, de acordo com como a gente for passando as nossas aulas, a gente vai também aprofundando um pouco mais os nossos assuntos. Tá certo, pessoal? Então, que Deus lhe abençoe, que você tenha uma ótima semana e lembre-se de estar aqui conosco na próxima semana. Eu quero aqui agradecer a Yudenis, que fez um serviço no computador para que a gente pudesse manter as aulas na escola bíblica. Eu tive um pequeno probleminha aqui de microfone, mas glória a Deus, Deus colocou ele aqui, então eu quero agradecê-lo. Quero agradecer também a Bruno, né, que tem nos ajudado bastante aqui também na escola bíblica, porque a gente tem que dividir as responsabilidades, a gente não pode fazer tudo sozinho. Então eu quero dizer que Deus o abençoe, Bruno, que Deus lhe abençoe. Você é uma peça fundamental também para que a escola bíblica ela possa ter continuidade e, acima de tudo, agradecer a Deus por concluir mais um módulo, por concluir mais um estudo aqui com você. Amém? E quero também agradecer a você que tem participado dessas aulas junto conosco. E lembrando aí, deixe seus comentários aí, faça suas perguntas, que nós vamos ter o prazer de estar respondendo para você. Tá bom, pessoal? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse momento, agradecendo ao Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso, nós estamos alegres. Tá certo? E eu quero lembrar a você que nós teremos a nossa aula aqui toda quinta-feira e começaremos o nosso próximo módulo, a volta do Senhor Jesus.
Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu tens levantado pessoas para trabalhar na Tua obra, Tu tens levantado, Deus, pessoas para poder estar junto conosco durante esses momentos, Pai, aqui da nossa escola bíblica, Senhor. Deus nos dá entendimento para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais, Senhor, nessa palavra tão abençoada, Deus amado. Obrigado pela vida de todos aqueles que, direta e indiretamente, têm ajudado nesse ministério. É assim que nós te oramos, Pai, é assim que nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe. E até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.